Capítulo 331. O Lorde Demônio da Lua Refinada. A situação diante deles é simplesmente a mais infeliz das condições para os seres demoníacos. Assim que finalmente deixaram a cidade de Yanjing, antes mesmo que pudessem sair da zona de perigo, eles foram parados por um lunático insensato. O que é esse segredo do céu orgulhoso de Altianxing? Eu nunca ouvi falar de tal coisa. Por favor, vá embora, seu louco, e encontre outra pessoa. Há inúmeros cultivadores na cidade de Yanjing, não muito longe, como o velho monge Jiumei, que está no auge da imortalidade, Lueng, que empunha o trovão da Ordem Imperial e detém metade da espada antiga, e então há o Imperador Yan do País da Passagem de Fogo, e Lian Shanjing, tantos cultivadores para escolher, mas você insiste em provocar uma pessoa comum como eu. Você é doente mental ou algo assim. Normalmente, diante de tal provocação de Altianxing, o demônio já o teria esbofeteado diretamente e o destruído completamente. Entretanto, na perigosa situação atual, ele teve que suprimir sua raiva e ainda falar gentil e educadamente. Senhor, o senhor está enganado. Sou muito fraco e nem sequer abri a porta celestial, então como posso ser considerado um cultivador? Se procura cultivadores, há muitos na cidade de Yanjing, todos eles potências de primeira linha. Cada um deles tem uma reputação capaz de dominar uma região inteira. Se você está procurando cultivadores, então vai encontrá-los. Por que perder seu tempo com alguém como eu? O demônio suportou os insultos e continuou implorando por misericórdia. Infelizmente, Altianxing na frente dele não se deixou enganar por seus truques. O homem musculoso com a túnica de estudioso bufou friamente e disse, hesitando e dando desculpas, encolhendo-se de medo, é revoltante de assistir. Se você ficar em pé e me xingar algumas vezes, eu o respeitarei como homem e talvez até o pouparei. Você possui um cultivo incomparável, mas ainda assim brinca e se esconde de mim. Hoje, estou determinado a te derrotar. Com um olhar feroz, Altianxing gritou com raiva, venham até mim. Ou você morre hoje, ou eu morro. Uma verdadeira energia selvagem circulou pelo corpo de Altianxing em um instante. O rugido sibilante do dragão ressoou dentro dele, e era possível ver vagamente um enorme dragão rugindo atrás dele. Tal impulso foi realmente extraordinário, causando uma leve sensação de aperto no coração dos demônios malignos. Embora Altianxing seja louco, sua força é tão formidável, droga. Você deve ter algum ressentimento contra mim. O demônio maligno lamentou secretamente em seu coração. Agora, fora da cidade de Yanjing, como ousa continuar a lutar com o louco? Quando a aura maligna é exposta, ela inevitavelmente atrai os bruxos próximos. Se o movimento for maior, ele atrairá o traiçoeiro e hipócrita deus lobo da montanha Anil, e então realmente acabará. Como milhares de anos de cultivo poderiam ser arruinados aqui? Ao pensar nisso, o demônio maligno não conseguiu evitar chegar em voz alta. Seu louco, você está louco. Que direito eu tenho de brigar com você? Não vê que estou ocupado? Eu gentilmente fiz uma concessão, mas você sempre insiste em mais. Acha que eu não tenho temperamento? Se não recuar, farei você sangrar e morrer sem um local de sepultamento. O demônio maligno praguejou em voz alta. Altianxing riu com vontade e disse, ótimo. Você xinga bem e com prazer. Já que você está tão ansioso por uma luta, seria indelicado da minha parte não acompanhá-lo. Vamos lutar alegremente. O homem corpulento, Altianxing, reuniu sua verdadeira energia novamente e soltou um rugido de dragão aterrorizante, e o enorme uivo do dragão ecoou pela selva. Sob o impacto do momento violento, a expressão do demônio maligno se distorceu. Você insiste em não fazer concessões, mas ficar bravo com você também não funciona. Você é realmente louco. Nesse momento, o demônio maligno também ficou furioso. Já sofreu tamanha humilhação antes. Só porque engoliu a raiva não significa que não tivesse temperamento. Enquanto observava o ímpeto selvagem de Altianxing, o demônio maligno não aguentou mais e rugiu de raiva, rasgando o boneco de pele humana em seu corpo.
Num instante, uma energia demoníaca negra perfurou o céu, e a figura demoníaca feroz e ameaçadora foi revelada. Meu nome é Lorde Demônio da Lua Refinada. Hoje eu vou tirar sua vida. No momento em que sua figura demoníaca foi revelada, o Lorde Demônio da Lua Refinada imediatamente rugiu de raiva, e seus 8 braços azuis deslumbrantes se cruzaram na frente dele, cada um formando um selo diferente. Então, ambos atacaram com a palma da mão ao mesmo tempo. Augusto sobe ao céu. Em meio ao rugido do Lorde Demônio da Lua Refinada, 8 rodadas de luas cheias, puras e brilhantes, surgiram diretamente ao longo da trilha. A energia lunar fria e sombria varreu os 4 cantos, alcançou tudo, as árvores congelaram, todas as coisas murcharam e foram transformadas diretamente em esculturas de gelo. Num raio de 1000 pés, ele instantaneamente se transformou em um mundo frio parecido com gelo e neve. Sendo o primeiro a suportar o impacto, o corpo inteiro de Ao Tianxing ficou rígido devido ao impacto contínuo da energia lunar das 8 rodadas de luas cheias. Mas quanto mais isso acontecia, mais excitada sua expressão ficava. Lorde Demônio da Lua Refinada! Lorde Demônio da Lua Refinada! Ao Tianxing exclamou animadamente. Líder demoníaco do reino de todos os demônios do norte, nunca imaginei encontrá-lo aqui no país do Passo de Fogo. Hoje, eu, Ao Tianxing, me tornarei famoso, começando por você, Lorde Demônio da Lua Refinada. Sem se assustar com o nome infame de Lorde Demônio da Lua Refinada, Ao Tianxing riu alto como se estivesse despertando e se revigorando para sua boa sorte. Vendo sua aparência insana, o Lorde Demônio da Lua Refinada ficou cada vez mais furioso em seu coração. As 8 luas cheias suspensas, brilhantes e claras, se transformaram diretamente em 8 raios frios de luz e voaram na direção de Ao Tianxing, jurando eliminá-lo com um único golpe. Então fuja imediatamente deste lugar. No entanto, quando todas as 8 luas cheias voaram em sua direção ao mesmo tempo, o gélido Qi lunar verdadeiro começou a congelar tudo, e até mesmo o espaço foi engolido pela temperatura terrivelmente baixa. Apesar disso, apenas a metade inferior do corpo de Ao Tianxing ficou rígida, e ele não foi afetado de nenhuma outra forma. Ele soltou uma gargalhada alta, enquanto seu Qi verdadeiro percorria seu corpo. Um enorme dragão divino dourado voou de trás dele, dançando loucamente ao seu redor. Diante das 8 luas cheias que se aproximavam, Ao Tianxing não se intimidou e foi direto enfrentá-las. Rugido do orgulhoso dragão celeste. Com um soco, um alto rugido de dragão ressoou instantaneamente. O dragão gigante dourado avançou diretamente em direção às 8 luas cheias à sua frente. Ondas de choque aterrorizantes atingiram as montanhas e campos ao redor. Em um instante, vários picos de montanhas ruíram e explodiram, transformando quilômetros de floresta em terra arrasada. Felizmente, não havia nenhuma vila perto da estrada galopante interceptada por Ao Tianxing, e as vastas consequências não causaram danos aos inocentes. Entretanto, o poder mágico crescente e ondulante, assim como o ímpeto dos 2 poderes em conflito, inevitavelmente chamaram a atenção dos magos da cidade de Yanjing. No céu distante, dezenas de figuras voavam em nossa direção. Enquanto isso, na estrada a galope, Ao Tianxing, com seu corpo meio rígido coberto de lascas de gelo, riu alto e disse: Ótimo! Que emoção! Venha para cima de mim de novo! Entretanto, depois que a fumaça e a poeira se dissiparam, o que apareceu à sua frente foi o deserto vazio da estrada galopante. O Lorde Demônio da Lua Refinada, cujo corpo inteiro estava repleto de poder mágico, desapareceu completamente sem deixar nenhum vestígio de respiração. Ao Tianxing, que viu a cena, ficou completamente atordoado. Lorde Demônio da Lua Refinada. Ele ficou um pouco incrédulo e gritou alto: Saiam rápido! No entanto, o Lorde Demônio da Lua Refinada, que dominava o norte, desapareceu sem deixar rastros e não parou por um instante sequer. Assim que desferiu um golpe, fugiu para longe. Ele não deu nenhuma chance para Ao Tianxing continuar a incomodá-lo. Pelo contrário, no vazio, a luz brilhante continuou a piscar e dezenas de magos apareceram aqui, cercando Ao Tianxing.
O líder, Gong Shuji, tinha uma expressão fria e olhou para o louco lá embaixo. Ele disse: "Quem é você? Por que usou a força fora da cidade de Anjing?" Capítulo 332. O que assustou o Lorde Demônio da Lua Refinada. Gong Shuji perguntou, mas Ao Tianxing olhou para ele e disse: "Apenas um mero vuzu de túnica preta, HMPH. Não é digno de falar comigo." Depois de falar, Ao Tianxing voou e correu para fora, dizendo: "Saiam da minha frente. Vou encontrar o Lorde Demônio da Lua Refinada." No momento em que ele voou, as pupilas de Gong Shuji se contraíram levemente, reconhecendo instantaneamente o poder extraordinário dessa pessoa. Parar. O manto vuzu, negro como breu, ondulou no vazio. No piscar de olhos, Gong Shuji trocou de lugar com o mago na frente de Ao Tianxing, interceptando-o no lugar do mago. Ao mesmo tempo, uma chama divina crescente circulou ao redor de Gong Shuji, e uma lança vermelha flamejante apareceu em sua mão, cortando diretamente em direção ao Tianxing. A lança, que reunia poder divino de chamas, carregava uma aura inconfundível de fogo verdadeiro que ninguém podia ignorar. Quando a lança avançou, as sobrancelhas de Ao Tianxing se arquearam de repente, mas ele não recuou. Em vez disso, desferiu um soco direto para cima, rugindo enquanto golpeava com o punho para frente. Ao Tian é invencível. Com um soco, a lança se quebrou. Estrondo, em meio ao rugido ensurdecedor, a lança de fogo verdadeiro se dissipou em todas as direções. Ao Tianxing cambaleou 2 passos para trás, com as mãos encharcadas de sangue fresco. HMM. Ao ver o próprio ferimento, Ao Tianxing ficou um tanto surpreso. Interessante. No entanto, olhando novamente para Vuzu de túnica preta à sua frente, Ao Tianxing balançou a cabeça. É uma pena que sua posição seja tão baixa que não me traga fama. Se o segundo artista marcial mais forte do país do Passo do Fogo, Gong Shuji, tivesse vindo aqui, poderíamos ter tido uma boa luta. Mas infelizmente, quanto a mim, agora só desejo encontrar o Lorde Demônio da Lua Refinada. Depois de falar, Ao Tianxing transformou seu corpo em uma explosão de luz e correu em uma direção diferente. A força de Vuzu à sua frente não era fraca, e uma luta real entre eles não teria um vencedor imediato. Mas ele não tinha tempo a perder. Tendo finalmente capturado uma figura de grande reputação como o Lorde Demônio da Lua Refinada, ele não podia deixar passar esta grande oportunidade de fazer seu nome. Entretanto, quando Ao Tianxing correu para longe dessa vez, Gong Shuji não fez nenhum movimento para detê-lo. Parado no vazio, ele observou silenciosamente a figura do homem musculoso que se afastava, com uma expressão fria e indiferente. O mago ao lado dele olhou para ele atentamente e perguntou: "Mestre Gongshu, por que você não disse seu nome a esse sujeito?" Gong Shuji balançou a cabeça e disse: "Embora Gong Shuji tenha alguma reputação, ele não é tão famoso quanto o Lorde Demônio da Lua Refinada no reino de todos os demônios no norte. Mas essa pessoa na minha frente só quer encontrar um oponente forte para lutar e tentar construir uma reputação. O mero Gong Shuji não é forte o suficiente para ele permanecer. Como já sabemos as origens de ambos os lados que lutaram aqui, vamos relatar isso quando voltarmos." Enquanto Gong Shuji falava, ele conduziu os magos em direção à cidade de Yanjing. Ao sair, ele pareceu sentir algo e olhou levemente em uma determinada direção antes de concordar. E na direção que Gong Shuji apontou com a cabeça, Lueng e Jiumi ficaram no vazio, sorrindo enquanto ambos gesticulavam educadamente em saudação ao Vuzu de manto preto. Depois que o monge e o lobo observaram os magos partirem, eles então se dirigiram levemente para onde o Lorde Demônio da Lua Refinada e Ao Tianxing estavam lutando. Olhando para a terra queimada na cena, Lueng disse: "Parece que este Lorde Demônio da Lua Refinada é o cultivador demoníaco que encontramos no mundo do magma subterrâneo." O talismã demoníaco na mão de Lueng emitia uma aura que era um pouco semelhante ao Taiyin Truiki restante naquele lugar. No entanto, Jiumi disse, confusa: "Mas o cultivo deste Lorde Demônio da Lua Refinada é extraordinário. Ele é um líder demoníaco de alto nível que todos no reino de todos os demônios no norte temem e respeitam."
Porque ele fugiu agora. Ele gastou sei lá quanto tempo e se esforçou muito para montar a formação e tentar remover o tesouro divino do subsolo, mas agora não tem nenhum sentimentalismo e está correndo muito rápido. Quanto mais Gilme analisava, mais ele não conseguia entender. Isso é muito estranho, não é? Gilme olhou para Lueng e disse: será que o famoso Lorde Demônio da Lua Refinada foi assustado pelo mundialmente renomado Deus Lobo? Lueng sorriu amargamente e disse: amigo, por favor, não tire sarro de mim. Se o nome de Lueng fosse realmente tão útil, eu não teria sido alvo daquela misteriosa sombra demoníaca. Segundo rumores, a força deste Lorde Demônio da Lua Refinada é provavelmente um pouco maior do que a sua e a minha. Talvez apenas o dragão da vela amigo consiga superá-lo. Um líder tão talentoso do caminho demoníaco, como ele pôde se assustar só de ouvir meu nome, deve haver outro motivo. Enquanto Lueng falava, ele também ficou perplexo e intrigado. Mas o que exatamente o assustou e o deixou nesse estado? No mundo subterrâneo de magma, antes, além de nós dois, parecia haver o caldeirão do estado verde. Lueng olhou para Gilme e pensou numa possibilidade. Será que o caldeirão verde do estado o assustou e o deixou nesse estado? Gilme franziu a testa e pensou por um momento antes de dizer: de fato, existe essa possibilidade. Parece que este Lorde Demônio da Lua Refinada não só sabe sobre os restos mortais do Deus do Fogo Zhurong neste lugar, como também conhece o verdadeiro poder do caldeirão do estado verde. Não está claro que poder este caldeirão realmente contém para assustar o digno Lorde Demônio da Lua Refinada e levá-lo a um estado tão miserável. Gilme ficou perplexo e Lueng balançou a cabeça repetidamente. O monge e o lobo se olharam por um momento e cada um suspirou para si mesmo. É uma pena que não possamos mais capturar o Lorde Demônio da Lua Refinada. Caso contrário, poderíamos ter descoberto alguns mistérios antigos. Que pena. Enquanto lamentavam, o monge e o lobo se viraram e caminharam diretamente em direção à cidade, deixando o local para trás. Não há nenhum sentimento de arrependimento. Mesmo com a força de Lueng e Gilme, seria absolutamente impossível para eles derrotar o Lorde Demônio da Lua Refinada em um confronto direto, sem usar a espada do trovão celestial. Quando a alma do dragão aparecer amanhã, ela definitivamente precisará da espada do trovão celestial para suprimir os demônios malignos, então ela não pode ser usada neste momento. Então Lueng e Gilme estavam apenas se gabando. Para Lueng e seus companheiros, foi realmente uma coisa boa que o Lorde Demônio da Lua Refinada, que afinal era o líder do caminho demoníaco, estivesse assustado e fugisse em um estado miserável. No mínimo, o aparecimento da alma do dragão amanhã seria livre da ameaça de um grande demônio. Depois de retornar à cidade de Yanjing, Lueng se encontrou com Yan Shanjing. Com a alma do dragão prestes a aparecer, se o assunto com o Lorde Demônio da Lua Refinada não tivesse acontecido, Lueng e seus companheiros já teriam saído da cidade para fazer os preparativos. Mas agora ainda há tempo. Depois de expulsar um demônio de primeira linha e selar um futuro objeto sagrado no subsolo, Lueng e seu grupo finalmente tiveram as mãos livres para lidar com os demônios na caverna do Inferno Verde. 80 quilômetros a oeste da cidade de Yanjing, em meio a montanhas áridas, Lueng e seus companheiros montaram uma formação, desapareceram no vazio e esperaram que os demônios da caverna do Inferno Verde mordessem a isca. A 80 quilômetros de distância, na cidade de Yanjing, tudo era música e dança, e havia muita atividade, como se os bruxos estivessem completamente despreparados para o plano dos demônios de atacar a cidade no dia seguinte. Tal situação foi retransmitida pelo batedor dos demônios para um vale montanhoso a 3.000 quilômetros de distância, nos arredores da cidade de Yanjing. O Senhor de todos os demônios, ao receber a mensagem, assentiu e disse: ordene aos batedores da cidade que continuem monitorando a situação no templo do Deus do Fogo e informem a cada hora. À medida que o momento crítico se aproximava e seu plano de centenas de anos estava prestes a dar certo, até mesmo o Senhor de todos os demônios não pôde deixar de se sentir um pouco animado. Ao lado dele, Van Hong vestia uma roupa roxa e tinha um olhar frio e esculpido no rosto.
Enquanto isso, os 3 demônios da caverna do Inferno Verde e os 4 anciões estavam quase todos reunidos acima do palácio demoníaco abaixo. Com exceção de Shi Yun-Yang, que tinha outros planos e não chegou, todos os principais líderes demoníacos da caverna do Inferno Verde estão presentes. Capítulo 333. Agora, a pressão caiu sobre o Lorde Demônio Celestial. Acima do palácio demoníaco, uma congregação de demônios se reuniu, e os demônios malignos e a aura demoníaca subiram ao céu. Para agir secretamente, os discípulos da caverna do Inferno Verde sempre se espalharam por diferentes lugares e agiram por conta própria. Eles só retornam à caverna em horários específicos para se reportar ao Senhor de todos os demônios. Para a caverna do Inferno Verde, uma reunião tão grande de demônios como a que está acontecendo agora é uma estreia histórica. Sentados abaixo do Senhor de todos os demônios, de acordo com a ordem dos assentos, estavam o General Tigre Dragão, Tiancan Taoísta e Enlil e Demônio de Ossos, os 3 generais demônios. Em seguida estão Xiao Jueshen dos 4 anciões, Niu Ti e Madame Green Bamboo. Quanto a Shi Yun-Yang, ela não estava presente na disposição dos assentos. Abaixo dos 4 anciões estavam os generais demônios de várias cavernas e coves, todos eles demônios poderosos. Mesmo o mais fraco entre eles tinha a força de um companheiro Wuzu em uma cidade. Com tanta força, mesmo olhando para o mundo todo, eles eram uma força demoníaca poderosa, merecedora de ser chamada de reunião de talentos. Mas agora, com todos os demônios reunidos, Niu Ti rosnou com raiva e disse: Shi Yun-Yang sempre foi preguiçosa e indiferente aos assuntos da caverna. Estou na caverna do Inferno Verde há 80 anos e fui promovido pelo mestre da caverna ao cargo de um dos 4 anciões, mas ela sempre foi preguiçosa e fugiu das responsabilidades. Há muito tempo estou descontente com ela. Eu nunca imaginei que ela fosse tão preguiçosa e egoísta, mas mesmo em um dia tão importante para a caverna demoníaca, ela não se deu ao trabalho de aparecer, essa Shi Yun-Yang. Como ela ousa ocupar o mesmo cargo que eu, uma dos 4 anciões? Eu, velho touro, não posso aceitar isso. A alta repreensão de Niu Ti causou o sussurro dos demônios abaixo. Tendo acabado de ouvir o relatório do batedor, o senhor de todos os demônios, à frente do grupo, viu Niu Ti ficando furioso. Em vez de intervir para detê-lo, o senhor sussurrou para sua esposa Van Hong, que estava ao seu lado. Era como se ele fosse indiferente a tudo que estava abaixo. E depois que Niu Ti terminou de falar, Madame Green Bamboo, que tinha um bom relacionamento com Shi Yun-Yang, falou. Ela disse friamente: Niu Ti, você está sendo muito intrometida. O Lorde Demônio já declarou que Yun-Yang tem outros assuntos importantes para tratar, e é normal que ela não venha. Devemos entender isso. Você simplesmente não desiste. Você é um homem tão mesquinho para um adulto. Percebo que está com inveja porque Yun-Yang tem um assento mais alto que o seu e quer se aproveitar da situação para empurrá-la para baixo, não é? As poucas palavras de Madame Green Bamboo fizeram os olhos de Niu Ti ficarem vermelhos e o fizeram bater na mesa e gritar de raiva. Do que diabos você está falando, Madame Green Bamboo? Você acha que eu sou esse tipo de pessoa? Só estou apontando que vocês 2, canalhas inescrupulosos, têm assumido altos cargos sem cumprir seus deveres direito. Se estamos falando de cultivo, há vários generais demônios neste salão com habilidades comparáveis às suas. Mas quando se trata de mérito, qual demônio neste salão não é mais forte do que vocês 2 canalhas? Você e Shi Yun-Yang estão sempre aprontando, sem fazer o que deveriam. Essa Shi Yun-Yang está sempre fugindo e nunca é encontrada quando há trabalho a ser feito. E você, que mantém aquela raposinha que só cultiva o caminho da retidão, e fala sobre cultivar o caminho da retidão dia após dia, é realmente ridículo. Você é uma criatura demoníaca, você realmente quer criar uma deusa justa. Niu Ti repreendeu com raiva. O mais ultrajante é que você sabia da situação do deus lobo da montanha Anil, mas não se reportou a tempo, fugindo para o Mar do Sul. Tal comportamento egoísta equivale à deserção diante do perigo.
Se não fosse pela magnanimidade do Senhor, você já teria sido enviado para a plataforma de extermínio de demônios há muito tempo. Niu Tien ralhou com raiva, mas Madame Bambu Verde não cedeu, dizendo: quantas vezes eu já disse isso? Vou levar Xiao para o Mar do Sul para tratamento médico. Vamos procurar Vulgu, uma das 10 bruxas da montanha espiritual, para curar Xiao. O que significa abandonar o campo de batalha? Depois de levar Xiao para ver o médico, eu não voltei imediatamente. Madame Green Bambu retrucou bruscamente: se estamos falando de abandono do dever, não foi você, boi estúpido, quem cometeu um abandono mais grave. O Lorde Demônio ordenou que você recuperasse a prole do Deus Lobo, mas você só conseguiu trazer uma porque foi emboscado no meio do caminho. Se você não fosse tão tolo, o Deus Lobo da Montanha Anil não teria descido ao mundo mortal. No Palácio do Demônio, havia barulho e comoção sem fim. Depois de observar por um longo tempo e esperar que ambos os lados discutissem o suficiente, o Senhor de todos os demônios finalmente falou e disse: como Yun Yang declarou que ela ainda é jovem e não precisa prolongar sua vida, a batalha pela alma do dragão desta vez pode naturalmente ser excluída dela. Agora, com a grande batalha iminente, todos devem controlar a raiva e trabalhar juntos para capturar a alma do dragão primeiro. Podemos discutir o resto depois. Observando os vários generais demônios abaixo, assim como os 4 anciões e os 3 generais demônios, o Senhor de todos os demônios disse: depois que pegarmos a alma do dragão, reorganizarei a ordem dos assentos com base no mérito. Se alguém estiver insatisfeito com a ordem atual dos assentos, discutiremos isso depois que pegarmos a alma do dragão. Alguém tem alguma objeção, irmãos? O Senhor de todos os demônios divulgou uma grande notícia em Tonquezuela. Num instante, todos os demônios malignos no templo mágico ficaram excitados. Todos se levantaram e se curvaram, dizendo: todos nós obedecemos às ordens do Lorde Demônio. Não precisamos de mais palavras. Ótimo! O Senhor de todos os demônios se levantou e disse: com a sua ajuda, acredito que esta alma de dragão certamente pertencerá à caverna verde do inferno. No templo mágico, após a cerimônia de juramento, os demônios partiram para se mobilizar e se preparar para o cerco de amanhã. Depois que a reunião se dispersou, o Senhor de todos os demônios caminhou no meio do riacho da montanha, observando as cenas de Ki demoníaco subindo ao seu redor, e disse a Xiao Juechen ao seu lado: há alguma notícia do Lorde Demônio Celestial? A partida da filha do Deus Lobo com o Lorde Demônio Celestial é a maior preocupação na mente do Senhor de todos os demônios. Afinal, o Lorde Demônio Celestial terá que enfrentar o Deus Lobo da Montanha Anil. Embora o Senhor de todos os demônios soubesse que o Lorde Demônio Celestial tinha uma origem extraordinária e era um demônio antigo da Era Antiga, e também era um conhecido de Lian Kang, ele não pôde deixar de se sentir desconfortável ao pensar no Lorde Demônio Celestial enfrentando o Deus Lobo da Montanha Anil, não importa o quão poderoso ele fosse. Sobre isso, Xiao Juechen disse: depois que o Lorde Maligno partiu, não houve notícias dele. No entanto, de acordo com os relatos dos batedores da cidade de Yanjing, o Deus Lobo da Montanha Anil, que chegou à cidade de Yanjing recentemente, deixou a cidade repentinamente hoje e ainda não se sabe para onde ele foi, pois ainda não retornou. Xiao Juechen disse: além disso, quando o Deus Lobo partiu, levou consigo seu servo da espada, Xiao Ai. Ambos partiram às pressas e os magos da cidade de Yanjing nem tiveram a chance de se despedir deles. O relatório de Xiao Juechen fez o Senhor de todos os demônios dar um leve suspiro de alívio. Ele disse: parece que o plano do Lorde Maligno começou. No entanto, não se sabe se seu plano realmente conseguirá capturar o Deus Lobo. Xiao Juechen disse: o Lorde Maligno é muito poderoso e certa vez enfrentou o Deus Lobo diretamente, causando a morte de um de seus discípulos. Portanto, ele conhece a profundidade da força do Deus Lobo. Deve ter total confiança para falar, caso contrário, não correria o risco.
Suspiro, espero que sim. O Senhor de todos os demônios balançou a cabeça, com as mãos atrás das costas, olhando para a aura demoníaca que ocasionalmente se dissipava no céu, e disse: depois de centenas de anos de planejamento, finalmente testemunhei o aparecimento da alma do dragão neste mundo. Mesmo eu, agora, não consigo deixar de me sentir um pouco perdido. Que tudo corra bem do lado do Senhor maligno e consiga capturar com sucesso o Deus Lobo da Montanha Anil. Pelo menos atrase-o e impeça-o de retornar rapidamente para fornecer suporte. Caso contrário, teremos que realmente abrir mão da vasta fundação da Caverna do Inferno Verde. Notou do Senhor de todos os demônios, havia um leve toque de relutância e arrependimento. Capítulo 334. O céu escurecido pela nuvem demoníaca. Embora o plano inicial fosse abandonar a fundação da Caverna do Inferno Verde e se concentrar apenas em capturar a alma do dragão e levar embora muitos generais demônios importantes. Entretanto, a aparição do Lorde Demônio Celestial deu ao Senhor de todos os demônios a esperança de uma situação vantajosa para todos. Se pudéssemos não apenas capturar a alma do dragão, mas também preservar as principais forças da Caverna do Inferno Verde, e então liderar os demônios para fora das fronteiras do País do Passo de Fogo, isso nos daria mais poder para quando buscássemos vingança contra a besta que feriu minha esposa no Abismo Câmbivo. No segundo dia, de manhã cedo, quando o primeiro raio de sol brilhou no riacho da montanha pela manhã, os demônios escondidos no riacho já estavam alinhados, prontos para partir. Entretanto, o número de demônios malignos que aparecem aqui não é muito grande. Os numerosos demônios sob a Caverna do Inferno Verde estão agora em outro local, se preparando para o cerco. Entre os 3 generais demônios, Inliu e Boné Demon e Tiancanta-Oist foram liderar as tropas, apenas o general Tiger-Dragon permanece aqui. Entre os 4 anciões, Niu Ti também se juntou às forças principais, deixando apenas Madame Green Bambu e Xiao Juechen ao lado do Senhor de todos os demônios. Embora o número de demônios malignos aqui não seja grande, eles são a espinha dorsal e a elite da Caverna do Inferno Verde. Liderados pelos guardas próximos do Senhor de todos os demônios, muitos demônios não têm nenhum fraco. O Senhor de todos os demônios estava em uma plataforma alta, olhando para muitos confidentes abaixo, sentindo-se um pouco animado. Mas não disse mais nada, respirou fundo e acenou com a mão decisivamente. Vamos. Assim que a ordem foi dada, o general Tigre Dragão ao lado soltou um enorme canto de dragão, soprando a trombeta do Senhor de todos os demônios. O som desolado ecoou pelas montanhas. A atmosfera demoníaca sombria, acompanhada pelo som da trombeta do Senhor de todos os demônios, surgiu no riacho da montanha e engolfou diretamente todos os demônios malignos do vale. Imediatamente depois, o som da trombeta demoníaca desapareceu, mas a formação da trombeta do Senhor de todos os demônios já havia tomado forma. Sob os céus, muitos cultivadores demoníacos lentamente liberam sua energia demoníaca, transformando-se em cultivadores comuns. Com esse disfarce, mesmo que alguém esteja perto da cidade de Yanjing, que fica perto da capital do País da Passagem de Fogo, certamente não atrairá a atenção dos bruxos. Sem mencionar que, na outra direção da cidade de Yanjing, onde forças demoníacas estão surgindo e demônios malignos correm soltos pela mata, os magos estão ocupados lidando com ataques demoníacos à cidade. Eles não têm tempo para prestar atenção a esse grupo de menos de 100 cultivadores comuns. Sob a luz do dia, muitas criaturas demoníacas, lideradas pelo Senhor de todos os demônios, voaram diretamente para o céu e seguiram em direção à distância de uma maneira grandiosa. Não tenho medo algum do escrutínio dos magos. E na região selvagem a leste da cidade de Yanjing, o miasma negro se espalha e nuvens demoníacas se erguem. As nuvens escuras vêm do leste e avançam constantemente em direção à cidade de Yanjing. A aura demoníaca feroz e maligna ondula pela natureza selvagem, assustando as feras raras e exóticas e levando-as a um frenesi de fuga. Em meio a essas nuvens escuras e demoníacas, figuras demoníacas densamente aglomeradas podem ser vistas, todas vestindo armaduras de batalha e empunhando armas demoníacas, gritando e berrando de uma maneira aterrorizante e cacofônica.
Entre os soldados demoníacos, bandeiras tremulavam ao vento, e monstros gigantes corriam desenfreados. Gritos ensurdecedores ressoavam pelas montanhas enquanto as nuvens demoníacas avançavam inabalavelmente. Invadam a cidade de Yanjing. Inundem o templo do Deus do Fogo. Invadam a cidade de Yanjing. Inundem o templo do Deus do Fogo. Na terra, inúmeras criaturas que testemunharam essa cena tiveram seus rostos mudando de cor em choque. Sejam eles magos do país do Passo de Fogo ou cultivadores comuns que passavam por ali, todos entraram em pânico e recuaram apressadamente quando viram as nuvens demoníacas negras obscurecendo o céu e se aproximando. Todos que viram essa cena sabiam em seus corações que a guerra de bruxaria, que durou anos no país do Passo de Fogo e causou inúmeras baixas de ambos os lados, provavelmente chegaria ao fim hoje. Os monstros da caverna do Inferno Verde, que sempre se comportaram misteriosamente, agora estavam liderando seu exército diretamente em direção à cidade de Yanjing, sem nenhum sinal de se esconderem ou evitarem. Este é claramente um plano para reunir as forças de todos os monstros da caverna do Inferno Verde para lutar até a morte com o templo do Deus do Fogo e, assim, dar um fim completo a esta guerra de bruxaria. O Senhor de todos os demônios já tem a certeza da vitória e pretende capturar a cidade de Yanjing hoje. No chão, muitos cultivadores entraram em pânico e fugiram, e por vários meios cada um espalhou a notícia do ataque do monstro à cidade. Logo, não apenas a cidade de Yanjing, que ficava a milhares de quilômetros de distância, mas também outras cidades mais distantes deste lugar e cultivadores que não estavam na cidade de Yanjing, receberam essas notícias horríveis, uma após a outra. O Senhor de todos os demônios, que estava escondendo sua força e evitando batalhas por muitos anos, finalmente vai reunir o poder de todas as cavernas demoníacas e ter uma batalha decisiva com o templo do Deus do Fogo hoje. Sob o céu, as nuvens demoníacas e avassaladoras cobrem o sol e o céu. Aonde quer que as nuvens demoníacas fossem, todas as aldeias, casas e todos os seres vivos eram evacuados com urgência pelos guerreiros que vieram depois de ouvir as notícias. As enormes nuvens demoníacas avançaram por mais de 160 quilômetros, apenas para ver vilas vazias e desoladas, sem capturar uma única pessoa viva. Os demônios que estavam ansiosos por uma refeição farta antes da guerra ficaram imediatamente cheios de decepção e ressentimento em relação ao mago do templo do Deus do Fogo. Você acha que consegue expulsar as pessoas? Consegue expulsar a cidade inteira de Yanjing? As dezenas de milhões de criaturas da cidade de Yanjing vão virar comida hoje. Dentro das nuvens demoníacas, os demônios malignos rugiam de raiva. Não conseguir capturar nenhuma criatura sanguinária deixou esses demônios extremamente inquietos, a ponto de as nuvens demoníacas avançarem ainda mais rápido. Incitados e encorajados pelos generais demônios, todos os demônios estavam famintos e ansiosos para invadir a cidade de Yanjing, matando e devorando todas as pessoas vivas que viam. No deserto desolado e turbulento das nuvens demoníacas, em uma montanha árida, havia duas figuras em pé, em silêncio, no topo, uma alta e outra baixa. Juntas, elas observavam em silêncio a visão horripilante das nuvens demoníacas, negras como breu, que cobriam o céu e passavam. Contudo, não havia um menor medo. De estatura um pouco baixa, mas com um corpo corpulento, a mãe fantasma zombou. Xieying, parece que hoje é o dia em que você colocará seu plano em ação. O Senhor de todos os demônios não consegue conter o desejo de atacar a cidade e está se exibindo com tanta força. Hoje certamente não vai acabar bem. Com o relacionamento entre o Imperador Yuan e o Deus Lobo da Montanha Anil, o Deus Lobo certamente virá a dar uma mão hoje. Naquela época, os demônios da caverna do Inferno Verde estarão na vanguarda para atrair a atenção do Deus Lobo. Finalmente, haverá espaço para executar seu plano sinistro. Ao lado da mãe fantasma, a figura sinistra com feições e aura indistinguíveis balançou a cabeça e falou. Embora as nuvens demoníacas sejam vastas e poderosas, minha intuição me diz que o Senhor de todos os demônios não está entre elas. Embora esses soldados demoníacos e generais malignos sejam numerosos, todos são fracos diante do Deus Lobo da Montanha Anil.
A sombra maligna disse: afinal, segundo a lenda, o Deus Lobo pode comandar o trovão celestial. Diante desse grupo de demônios que ataca a cidade, ele nem precisa fazer nada. Basta invocar as nuvens de trovão e isso será suficiente para lidar com esses diabinhos com sua energia maligna crescente. Olhando para as nuvens demoníacas no céu, a sombra maligna disse: se poderemos ou não usar essa técnica secreta hoje depende das ações subsequentes do Senhor de todos os demônios. Já que ele ousou fazer um movimento hoje, ele deve ter ficado confiante em lidar com o trovão celestial comandado pelo Deus Lobo. Caso contrário, ele não ousaria vir aqui para uma batalha decisiva. Mas também não é impossível que tenha tomado a decisão estúpida de vir ativamente e procurar a morte. A sombra maligna riu e disse: de qualquer forma, vamos apenas assistir a esse grupo de demônios se apresentar nas sombras por enquanto. Se não tivermos uma oportunidade, podemos sempre esperar até a próxima vez. Hoje em dia, no país do Passo de Fogo, há muitos demônios mirando o Deus Lobo da Montanha Anil, não apenas El. Capítulo 335. Senhorita, por favor, espere. No deserto, a figura sinistra e a mãe fantasma assistiram à visão aterrorizante de infinitas nuvens demoníacas cobrindo o céu, sem qualquer resposta emocional. Entretanto, os demônios escondidos intencionalmente entre as montanhas abaixo não foram detectados pelos demônios dentro das nuvens escuras. Claro que, mesmo que tivessem notado, não teriam prestado atenção. Afinal, dada a situação caótica e o influxo de monstros no país do Passo de Fogo, a mobilização extravagante da Caverna do Inferno Verde certamente atrairá a atenção de várias partes. Não muito longe das vastas nuvens demoníacas, no vazio, uma mulher de rosto frio, vestida com um manto escarlate, olhava apaticamente para a procissão de demônios da Caverna do Inferno Verde, sua presença abertamente exibida sem nenhuma tentativa de escondê-la. A aparição desta mulher vestida de escarlate foi detectada por muitos demônios dentro das nuvens demoníacas. Entretanto, nenhum dos demônios tomou a iniciativa de provocá-la. Afinal, essa mulher não possuía o poder divino do Deus do Fogo e não era uma maga do templo do Deus do Fogo. A situação atual no país do Passo de Fogo é caótica, com não apenas vários demônios e criaturas malignas surgindo em resposta aos rumores, mas também muitos cultivadores estrangeiros vindo se juntar à diversão. Embora esses cultivadores pratiquem o cultivo ortodoxo, nem todo cultivador nutre um ódio profundo pelo mal e lutar até a morte na Caverna do Inferno Verde. Esta mulher vestida de escarlate tem alto nível de cultivo. Como ela não tomou a iniciativa de provocá-los, eles também ficaram com preguiça de se preocupar com ela. É claro que se o general Tigre Dragão do exército dos 3 demônios ou Xiao Jueshen dos 4 anciões estivessem aqui, eles ficariam aterrorizados e estupefatos ao ver esta mulher vestida de escarlate. Entretanto, tanto Xiao Jueshen quanto o general Tigre Dragão estão ausentes, e liderando as tropas estão Lin Yuigumo e o taoísta Tian Kan, junto com Liu Tii. Como resultado, a enorme nuvem demoníaca cobriu o céu e obscureceu o sol enquanto passava, mas todas as criaturas malignas ignoraram a mulher vestida de escarlate à distância. De longe, Lian Kan e King observava a procissão das criaturas malignas e o sutra demoníaco passando. No entanto, ela não conseguiu encontrar a figura do Lorde Demônio Celestial dentro da nuvem demoníaca, o que a fez franzir levemente as sobrancelhas. Ela estava prestes a sair quando de repente percebeu um raio de luz vindo em sua direção, à distância, interceptando-a diretamente. Aquele no raio de luz era um homem corpulento vestido com uma túnica de estudioso. Diante de Lian Kan e King, o homem sorriu e cerrou os punhos, dizendo: "Meu nome é o Tianxing, a figura solitária e incomparável que atravessa o mundo. Gostaria de saber qual é o nome e a origem da senhora que tenho o privilégio de conhecer." Esse homem estranho que de repente começou a conversar fez com que Lian Kan e King franzisse levemente as sobrancelhas. Porque ela descobriu algo estranho. Esse sujeito mal intencionado tinha olhos surpreendentemente claros e nenhuma intenção maldosa em relação a ela, mostrando que ele não era uma pessoa frívola que veio para assediá-la.
Se ele não estava cobiçando a aparência física dela, então o que a outra parte queria ocorrer abruptamente em sua direção daquele jeito? Um pouco confusa, Lian Kang permaneceu indiferente e disse: não é da sua conta. Depois de falar, Lian Kang pretendia ir embora. No entanto, ela tinha acabado de se virar quando um alto rugido de dragão veio de trás. Imediatamente depois, o vento forte soprou em direção ao seu rosto. Senhorita, por favor, espere um momento. O feroz punho de vento, carregando um dragão dourado rugindo, passou voando por Lian Kang. Com uma expressão séria, Ao Tianxing disse: posso dizer que você é excepcional, vindo ver o exército demoníaco invasor em circunstâncias tão terríveis. Você não deve ser uma pessoa comum. Se você me dissesse seu nome e tivesse uma boa luta comigo, não seria em vão para sua extraordinária base de cultivo. As palavras de Ao Tianxing fizeram Lian Kang ficar como uma expressão estranha. Ela olhou para o homem à sua frente novamente e disse: então você é um louco. Ótimo. Já que você quer morrer, deixe-me lhe ensinar uma técnica. Sem esperar pela resposta de Ao Tianxing, Lian Kang levantou sua bela mão direita e bateu na palma da mão enquanto terminava de falar. Senhorita PFFT, antes que Ao Tianxing, que acabara de falar, pudesse reagir, ele foi atingido por uma tremenda força de palma, transformando-se em um meteoro brilhante que desapareceu no céu. Lian Kang observou a luz brilhante cruzar o céu e sabia que esse golpe não tiraria a vida de seu oponente. Parece que, embora esse lunático que se autodenomina Ao Tianxing seja louco, sua força é bastante impressionante. No entanto, ela sempre desprezou pessoas loucas como ele, por isso não se importava em lhe dar atenção. Saindo diretamente deste lugar, Lian Kang voou em direção ao local onde Longun estava prestes a aparecer. Como o Lorde Demônio Celestial não está aqui, eles podem ser encontrados onde Longun aparece. Aquele velho também sobreviveu à catástrofe terrestre, o que é uma surpresa agradável para Lian Kang. Por isso, ela pode matar pessoalmente esse velho demônio e extravasar seu ódio. Sob o céu azul, Lian Kang partiu com o poder da luz de fuga. Enquanto isso, na cidade de Yanjing, ao receber a notícia da invasão demoníaca, os magos do Templo do Deus do Fogo, que já estavam preparados, imediatamente se reuniram e formaram uma formação defensiva para a cidade de Yanjing, fechando os portões da cidade e limpando as ruas. A movimentada e animada cidade de Yanjing de ontem agora está deserta e desolada, com ruas vazias e frias. As pessoas estão se escondendo em suas próprias casas, com medo de sair sem permissão. Quanto à captura de espiões demônios, ela começou logo no momento do bloqueio da cidade. Nos últimos dias, as intensas atividades dos espiões demoníacos eram quase completamente visíveis aos olhos atentos do Templo do Deus do Fogo. No entanto, esses espiões não foram tratados com o objetivo de enganar a caverna do Inferno Verde. Agora que os demônios estão invadindo e a cidade de Yanjing está isolada, a batalha iminente não pode tolerar esses canalhas que estão agindo como capangas dos demônios e permitindo que eles continuem se divertindo por aí. Abaixo da ilha suspensa, um barco flutuante após o outro voava rapidamente, e um brilho após o outro caía na área residencial abaixo. Cada raio de radiação que cai representa um covil demoníaco sendo destruído e vários espiões demoníacos sendo capturados. No alto do céu, dentro do Templo do Deus do Fogo, Lian Shanhui, que atuava como comandante-chefe de todos os assuntos da cidade, estava agora ao lado do enorme fogo sagrado. Através dele, ela observava toda a paisagem da cidade e ocasionalmente emitia novas ordens. Embora possa parecer um absurdo para Lueng, como chefe da família real e portadora do título de Senhor do país Yan, ela é uma das principais autoridades no poder dentro do país do Deus do Fogo. Não há mais do que 5 pessoas dentro do Templo do Deus do Fogo que tenham o poder de superá-la. Como alguém que ocupa um alto cargo, ao lidar com importantes assuntos nacionais, ela naturalmente não agiria de forma imprudente. Em vez disso, lidaria com habilidade e eficiência com todos os assuntos da cidade.
Ela emitiu um comando após o outro, detendo e capturando espiões demônios, estabilizando a situação dentro da cidade, guiando moradores de fora da cidade para se refugiarem, implantando a grande matriz da capital das chamas e convocando magos para se prepararem para bloquear e matar demônios. Sob sua direção, muitos assuntos estavam sendo realizados de forma ordenada. Não houve erros ou falhas. Naquele momento, na caverna do Inferno Verde, localizada nas montanhas a 80 quilômetros a oeste da cidade de Yanjing, não havia ninguém prestando atenção à situação em que o exército demoníaco estava na fronteira. As nuvens demoníacas cobriram o céu e vieram do leste, fazendo com que todos os olhos neste mundo se voltassem para o leste, aguardando a batalha final entre o exército demoníaco e os magos. Essas montanhas e florestas, longe do campo de batalha, permaneceram tão pacíficas e silenciosas como sempre. Os pássaros e animais nas montanhas continuaram suas vidas normalmente, sem que ninguém percebesse a crise iminente que estava por vir. E foi justamente nessa atmosfera pacífica que dezenas de figuras apareceram de repente nas montanhas, todas ao mesmo tempo. Eles estavam em um espaço aberto nas montanhas e examinavam as florestas desertas ao redor. Como planejado, não atraíram a atenção dos magos da região da Passagem de Fogo. O líder, o Senhor de todos os demônios, falou: "Preparem-se para extrair o Ki da terra e reunir a alma do dragão." Capítulo 336. Lueng, que fez os outros se sentirem desesperados. A chamada manifestação da alma do dragão no mundo mortal não se refere à alma real de um dragão divino. Os dragões sempre foram esquivos e difíceis de encontrar no mundo mortal, daí o ditado: um vislumbre da cabeça de um dragão divino, mas não de sua cauda. Mesmo no mundo mortal, é extremamente raro ver um dragão, como um dragão escamoso que se transforma de uma cobra por meio do cultivo, ou um dragão que troca de pele para se tornar um verdadeiro dragão com a habilidade de controlar as nuvens e a chuva. O Senhor de todos os demônios está esperando pela manifestação da alma do dragão, que segundo rumores se refere aos dragões da terra e não aos verdadeiros dragões. Os dragões da terra nascem da essência da terra e são nutridos pela essência do céu e da terra. Embora não sejam dragões de verdade, possuem um poder incomparável e usos ilimitados. Entretanto, o nascimento de cada dragão de terra requer um longo período de nutrição pela terra. O Senhor de todos os demônios foi acidentalmente capaz de obter aquela antiga escritura que registra a existência de dragões da terra escondidos no país do Passo de Fogo. Os dragões de terra foram descobertos na antiguidade. Somente agora, após inúmeras bases de cultivo, eles conseguem romper a terra e ascender ao céu. O tempo necessário para nutrir um dragão de terra é evidente. Quando um dragão da terra atravessa a terra e ascende ao céu, ele imediatamente emerge das nuvens e vagueia pela terra e pelo céu, para nunca mais ser encontrado. Portanto, a oportunidade de se apoderar da alma de um dragão da terra só aparece uma vez. Uma vez perdida, não há chance de recuperá-la. Para o bem do planos de hoje, o Senhor de todos os demônios fez um esforço tremendo e não ousa menosprezar isso. Ele lidera pessoalmente a situação, estabelece formações para reunir energia da terra e atrair almas de dragão. Também se mantém em guarda contra qualquer possível intromissão dos magos do Templo do Deus do Fogo na cidade de Yanjing. Embora os magos da cidade de Yanjing não tenham tempo para se preocupar com o que está acontecendo nesta remota área montanhosa, ela não é nem muito longe nem muito perto, uma distância de 80 quilômetros. Enquanto nada inesperado acontecer durante o processo de retirada da alma do dragão, os magos da cidade de Yanjing não poderão detê-los. 1. Assim que o Senhor de todos os demônios pensou nisso, ele de repente sentiu algo e sua expressão facial congelou ligeiramente. De repente, chamas escaldantes surgiram das montanhas e florestas. Essa respiração, nada bom. Há uma emboscada. O rosto do Senhor de todos os demônios mudou drasticamente. E assim que abriu a boca, as chamas escaldantes que subiam da montanha e da floresta já haviam se transformado em uma rede enorme, envolvendo e caindo do céu. Em um instante, ele separou todos os demônios da caverna do Inferno Verde.
As figuras de magos liderados por Lian Shanjing apareceram no céu e nas montanhas e, em algum momento, cercaram os demônios da caverna do inferno verde no meio. A rede de amarração do demônio do fogo sagrado, liderada por Lian Shanjing, é muito mais poderosa do que os métodos usuais de Wuzu. Naquela rede carmesim de ligação para demônios, as luzes fluídas e as chamas vibrantes eram tão intensas que até mesmo os principais demônios presentes, que eram cultivadores de nível máximo de cultivos demoníacos, não ousavam tocá-las sem motivo. O Senhor de todos os demônios que viu essa cena tinha uma expressão feia e mal conseguia acreditar em tudo que seus olhos estavam vendo. Isso é impossível. Olhou incrédulo para o imperador Yan e Lian Shanjing no vazio, rugindo de raiva. Vocês não podem saber do meu plano. Vocês não podem estar aqui. O plano da manifestação da alma do dragão neste mundo é um segredo absoluto da caverna do inferno verde. E o local da manifestação da alma do dragão neste mundo é ainda mais confidencial. Antes de chegar a este lugar, poucas pessoas, nem mesmo os confidentes do Senhor de todos os demônios, sabiam disso. Mas o imperador Lian Shanjing, que estava à sua frente, conseguiu chegar a este lugar onde uma armadilha havia sido armada com antecedência. Claramente, eles estavam bem preparados. O Senhor de todos os demônios não pode aceitar esse fato. Assim que o Senhor de todos os demônios rugiu de raiva, nuvens escuras começaram a se formar continuamente no céu. Logo, um enorme aglomerado de nuvens de desastre apareceu sobre as cabeças de todos os demônios, cobrindo toda a floresta. A figura de Luing apareceu sob as nuvens do desastre, sorrindo enquanto se curvava ao Senhor de todos os demônios abaixo e dizia: Luing da montanha Anil, saudações ao Senhor de todos os demônios. No instante em que Lueng apareceu, o Senhor de todos os demônios de repente estreitou os olhos, imediatamente entendendo o karma. O Lorde Demônio Celestial foi morto por você. Olhando fixamente para o Deus Lobo, o Senhor de todos os demônios soltou um grito inacreditável. A situação atual mostrou claramente o fracasso do plano do Lorde Demônio Celestial de exilar o Deus Lobo, e não apenas falhou, mas também revelou o segredo do aparecimento da alma de dragão no mundo. Caso contrário, não haveria como explicar por que o Deus Lobo da montanha Anil, que deveria ter sido levado embora, apareceu aqui. E durante esses dias, porque o Lorde Demônio Celestial desapareceu de repente sem nenhuma notícia. O Senhor de todos os demônios estava fervendo de fúria, enquanto Lueng sob as nuvens de calamidade parecia um pouco surpreso. Ele estava planejando revelar o fato de que ele é o Lorde Demônio Celestial, mas não esperava que o Senhor de todos os demônios tivesse tal suspeita. Olhando para os muitos demônios no chão, observando o medo em seus olhos, e os olhos do Senhor de todos os demônios repletos de medo e ódio, Lueng pensou por um momento. Em vez de explicar a situação, ele reconheceu o assunto de acordo com as especulações dos demônios. Sorrindo, ele disse: então ele se chama Lorde Demônio Celestial? Ah, um nome tão arrogante, mas combina com seu estilo de fazer as coisas. Sendo um demônio, ele tenta armar armadilhas para mim, mas não sabe que seus pequenos truques não são diferentes de brincadeira de criança aos meus olhos. Desafiar-me sozinho é como uma pulga sacudindo uma árvore, ignorando a própria insignificância. Embora a bravura seja louvável, também se pode chamar de tolice. Terminando essas palavras casualmente, Lueng olhou para os olhos cada vez mais temerosos dos demônios abaixo e disse com um sorriso: agora que a poeira baixou, se vocês se renderem, pelo menos poderão ter uma boa morte. Caso contrário, tanto o corpo quanto a alma perecerão sob a tribulação do relâmpago. Será uma agonia insuportável. O tom baixo de Lueng imediatamente fez os demônios nas montanhas e florestas tremerem de medo. Até mesmo o Senhor de todos os demônios está um pouco fora de controle, com os olhos quase explodindo de raiva. O Senhor de todos os demônios aprendeu em primeira mão a força daquela pessoa, o Lorde Demônio Celestial, um mestre absoluto do caminho demoníaco, muito superior a ele. Embora o Lorde Demônio Celestial fosse tão poderoso, ele foi derrotado pelo Deus Lobo. Ouvindo o tom do Deus Lobo, parecia que a derrota do Lorde Demônio Celestial foi inútil e nem sequer causou dano ao Deus Lobo.
Essa situação foi um golpe fatal no moral dos demônios na caverna do Inferno Verde. Diante do Deus Lobo no vazio, os demônios quase não conseguiam pensar em rebelião. Sob as nuvens do desastre, havia apenas desespero ansioso nos corações dos demônios. O Deus Lobo da Montanha Anil é realmente tão poderoso. Não há ninguém que possa rivalizá-lo. Até mesmo o Senhor de todos os demônios não conseguiu evitar tremer naquele momento e percebeu que estava em uma situação desesperadora. Mas naquele momento, uma voz fria de mulher soou de repente à distância. A voz carregava uma intenção assassina gélida e indisfarçável. Você disse que matou o Lorde Demônio Celestial. Sob o céu, a figura de uma mulher vestida de vermelho e ensanguentada apareceu de repente. Assim que ela apareceu, ela olhou friamente para Luen sob as nuvens de calamidade e perguntou com raiva: diga de novo, você matou o Lorde Demônio Celestial? O aparecimento repentino de Lian Kang King imediatamente trouxe uma ligeira mudança à atmosfera de desespero e silêncio. Os demônios e bruxos olharam atônitos para a mulher vestida de vermelho, imaginando como ela havia aparecido de repente. Não está claro de onde essa mulher tirou coragem para provocar o Deus Lobo da Montanha Anil. Ao ver esta cena, o Senhor de todos os demônios ficou encantado e exclamou em voz alta: o Deus Lobo Lu! Mesmo que você consiga matar o Lorde Demônio Celestial e resgatar sua filha, e quanto à sua Montanha Anil, você vai simplesmente abandoná-la? Enquanto Lueng observava surpreso, o Senhor de todos os demônios riu alto e disse: em nossas ações, sempre nos esforçamos para estar seguros. Como poderíamos ter apenas o Lorde Demônio Celestial como nosso reforço? Na sua Montanha Anil, um grande desastre está prestes a acontecer. Se você não voltar imediatamente, temo que todos os discípulos no portão da montanha serão exterminados. Capítulo 337. Shi Yun-yang. Dentro da rede de amarração demoníaca do fogo sagrado, o Senhor de todos os demônios caiu na gargalhada. As palavras ditas também fizeram o coração de Lueng afundar um pouco. Na Montanha Anil, será que o Senhor de todos os demônios também enviou demônios para causar problemas lá? Fora da Montanha Anil, o departamento de ataque de vento da tribo Li fica ao lado. O sacerdote Li Po do departamento de ataque do vento, de acordo com as informações que Lueng recebeu, é o mais experiente e poderoso entre os 9 sacerdotes da tribo Li. Embora a jovem Qian parecesse travessa, ela possuía habilidades e força extraordinárias para lutar contra cultivadores inatos. Ela é a semente para o próximo sacerdote. Sem mencionar que cada membro do departamento de ataque de vento cultivava habilidades divinas, e a força de cada pessoa era notável. É justamente porque o departamento de ataque ao vento está estacionado na Montanha Anil que Lueng pode descer até o sopé da montanha sem nenhuma preocupação na atual situação caótica. Mas agora o Senhor de todos os demônios mencionou a Montanha Anil. Será que ele tem outros planos e convocou demônios para atacar a Montanha Anil? Sabendo que o departamento de ataque do vento está estacionado na Montanha Anil, eles ainda ousam provocar. Lueng abaixou a cabeça e olhou para o Senhor de todos os demônios abaixo, dizendo: se algo inesperado acontecer ao nosso discípulo, mesmo que você escape para os confins da terra, eu, Lueng, nunca desistirei até que a justiça seja feita. O tom de Lueng era casual e não havia emoção excessiva. Entretanto, um aviso tão frio fez o Senhor de todos os demônios tremer levemente, sentindo grande pressão. O Deus Lobo da Montanha Anil nunca desistirá até o fim do mundo. Tal aviso e ameaça são suficientes para manter todos os demônios do mundo acordados à noite. Entretanto, apesar da situação crítica, o Senhor de todos os demônios não pode mostrar nenhum sinal de fraqueza. Ele forçou um sorriso e disse: se o Deus Lobo tiver tempo livre para ameaçar aqui, é melhor retornar imediatamente para a Montanha Anil. Com o cultivo e a velocidade do Deus Lobo, talvez ainda haja tempo para voltar. Depois que o Senhor de todos os demônios terminou de falar, Lian Shanjing, ao lado, imediatamente falou: conosco aqui, o Deus Lobo não precisa se preocupar e pode retornar para verificar a situação na montanha. Se os discípulos do Deus Lobo sofrerem acidentes por causa disso, ninguém poderá suportar as consequências.
No entanto, Lueng balançou a cabeça e disse: está tudo bem. Se algum demônio ousar ir para a montanha Anil, é como se jogar em uma armadilha. Assim que Lueng terminou a frase, no subsolo, a cerca de 1.500 quilômetros deste lugar, um enorme lobo branco de repente abriu os olhos e saltou da escuridão. Durante a viagem montanha abaixo, o corpo físico de Lueng seguiu, a cerca de 1.000 quilômetros de distância, escondido no escuro e vigiando. Se aquela sombra maligna escondida na escuridão realmente pudesse usar suas técnicas malignas para ferir a alma de Lueng, seu corpo físico poderia prontamente chegar para ajudar Xiaowei e usar a espada do trovão celestial para matar o inimigo. Pegue o demônio maligno escondido na escuridão desprevenido. Mas agora que Jiumi e Lian Shanjing estão ao seu lado, mesmo que a alma de Lueng esteja danificada, ele não precisa se preocupar com a segurança de Xiaowei. Ele pode controlar seu corpo físico remotamente e voar para a montanha Anil em alta velocidade. Este lugar fica a cerca de um dia de viagem da montanha Anil, se o voo for normal. Entretanto, Lueng possuía uma técnica corporal de alto nível chamada luz-sombra flutuantes, que permite que seu corpo físico chegue à montanha Anil em meia hora. Acima do céu, o relâmpago pálido brilha rapidamente, e a velocidade da técnica luz-sombra flutuantes atinge seu limite. Mesmo os cultivadores que passassem não seriam capazes de ver a figura dentro da luz se vislumbrassem o relâmpago cruzando o céu. E na direção onde a luz do trovão desapareceu no céu, novos hóspedes estão chegando hoje à remota e tranquila montanha Anil. Sob a luz do meio-dia, Sun Yan, um macaco branco vestido com roupas comuns, mas coberto de pelos brancos, varria folhas caídas em frente ao templo do deus lobo com uma vassoura. À medida que a estação do outono se intensifica, o número de folhas caídas na montanha Anil aumenta gradualmente. As folhas amarelas murchas parecem ainda mais amarelas e opacas sob a luz forte do sol. No pomar de pessegueiros, no fundo da montanha, o pássaro gordo com olhos injetados de sangue ficou em pé em um galho de árvore com uma perna, bocejou preguiçosamente, fechou os olhos e voltou a dormir. Desde que Lueng foi embora, vários pêssegos amadureceram nas árvores do pomar, mas ninguém foi colhê-los. E à medida que mais pêssegos amadureciam, também surgiam mais rachaduras no cajado de madeira de pessegueiro enterrado sob o pessegueiro. Em meio à turbulência e ao conflito feroz do mundo exterior, tudo na montanha Anil permanece tão pacífico e sereno como sempre. Mas em certo momento, o pássaro gordo sentiu algo e de repente abriu os olhos, olhando na direção do portão da montanha. A figura de uma mulher apareceu lentamente nos degraus sinuosos de pedra que levavam ao portão da montanha. A armadura de couro justa era elegante e simples, cobrindo apenas as partes essenciais, tornando-a sedutora e atraente. Sua figura esguia e sua pele delicada e branca como leite eram tão requintadas que ela parecia uma deusa divina em uma pintura. Apenas a sombra escura e o olhar penetrante a tornavam inacessível. Mesmo vestida de forma sedutora e com um corpo atraente, ela era tão intimidante quanto uma rosa com espinhos, fazendo com que as pessoas hesitassem em tocá-la. Dessa forma, sob o olhar surpreso de Sun Yan, que varria ao chão, a mulher de armadura de couro subiu os degraus e chegou em frente ao templo do deus lobo. Olhando para o macaco branco em frente ao templo do deus lobo, Xi Yunyan perguntou: "Você é um discípulo do deus lobo?" A pergunta de Xi Yunyan deixou o macaco branco, Sun Yan, um pouco confuso. Ele abriu bem a boca e disse: "Mestre, desceu a montanha, se o senhor tiver algo a dizer, posso repassar." O discurso de Sun Yan foi tão hesitante como sempre. Xi Yunyan olhou para o macaco branco à sua frente e balançou a cabeça, dizendo: "Eu sei que ele desceu a montanha. Caso contrário, eu não teria vindo aqui." Depois de falar, Xi Yunyan jogou uma bandeira de comando diretamente para o céu, na frente do macaco branco, Sun Yan. Na montanha Anil, envolta em nuvens escuras, a bandeira negra de comando parecia comum. No entanto, assim que foi içada ao céu, imediatamente começou a tremer violentamente, e incontáveis gotas de tinta preta voaram da bandeira, espalhando-se em todas as direções. Assim como nuvens escuras que se espalham rapidamente.
Sob as nuvens escuras, a montanha anil abaixo foi rapidamente engolida pela tinta que se espalhava rapidamente. A tinta preta profunda se transformou em uma enorme camada preta, cobrindo diretamente o pico principal da montanha anil. Olhando de fora, sob as nuvens escuras que se formavam, não havia nenhum vestígio da montanha anil ou do templo do deus lobo à vista. O que aparecia no campo de visão das pessoas era apenas uma enorme capa preta que obscurecia tudo. No acampamento do Departamento de Ataque de Vento, fora da montanha, Kian, que estava lavando roupas perto do lago, viu a cena e ficou repentinamente chocado, levantando-se imediatamente. Ó, grande sacerdote! A menina gritou e chamou o velho padre no acampamento, depois voou e foi em direção à enorme capa de tinta preta. Dentro da enorme capa de tinta, Xi Yun-yang projetou 4 sombras pretas de sua manga na frente do rosto chocado do macaco branco. Depois que as 4 sombras negras pousaram, elas rapidamente revelaram sua aparência original. Mui, com uma cabeça tão grande quanto uma luta e um queixo cheio de bigodes semelhantes a tentáculos, os demônios gêmeos vermelho-azul, um com azul e outro com vermelho, cada um com apenas um braço, e Ningito, com o rosto preocupado, corpo magro e personalidade tranquila. Os poucos monstros que antes discutiam assuntos importantes na mansão da água do lago de tinta agora vieram para a montanha anil e apareceram em frente ao templo do deus lobo de uma maneira grandiosa. Em um instante, a originalmente pacífica e serena montanha anil tornou-se assustadora e aterrorizante, cheia de energia maligna. Capítulo 338. A fúria do pessegueiro. Esses 5 monstros são todos líderes de uma gangue demoníaca de uma região. Agora reunidos na montanha anil, apenas o momento aterrorizante é suficiente para assustar inúmeras pessoas. Além disso, sob a cobertura do tesouro em Kikloutikover, as nuvens de desastre no céu não conseguiam sentir os demônios sob a cobertura, então não trouxeram uma calamidade celestial. Neste momento, esses monstros malignos ousaram se revelar em frente ao templo do deus lobo. Parado em frente ao templo do deus lobo, olhando ao redor para a situação, o demônio azul com o braço esquerdo riu maliciosamente. Além das outras habilidades do Senhor de todos os demônios, a técnica de ocultação sob sua seita é realmente misteriosa. Sem a orientação de Yun-yang, não ousaríamos nos aproximar desta nuvem de desastre. O demônio vermelho com o braço direito riu, dizendo: a capa de nuvem de tinta de Mui também fez grandes contribuições. Sem a capa, mesmo que Yun-yang nos levasse para dentro, não ousaríamos nos revelar. Os Red Blood Twin Devils mudaram sua atitude anterior e começaram a bajular Xi Yun-yang. Mas Xi Yun-yang não se incomodou com a bajulação da dupla de demônios e disse diretamente: ainda há o departamento de ataque de vento além da montanha. Todos se movam mais rápido e não se arrastem. Estrondo. Com um rugido aterrorizante, toda a montanha anil tremeu violentamente. A cobertura de nuvens escuras no céu também tremeu violentamente, como se estivesse sendo fortemente bombardeada de fora. Xi Yun-yang, cuja conversa foi interrompida, franziu a testa e olhou para cima, dizendo: eles vieram muito rápido. Ao lado dela, Mui coçou a barba em forma de tentáculos que se contorcia no queixo e disse: não se preocupe. A nuvem negra é a coisa a qual devo minha vida. Mesmo que o sacerdote do departamento de ataque de vento seja forte, ela não será quebrada tão cedo. Bum! 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 O som ensurdecedor ecoou de repente do lado de fora da cobertura de nuvens negras. Como se tivesse sido atingida por uma densa chuva de meteoros em um instante, a cobertura de nuvens negras foi sacudida assustadoramente de todas as direções. Até mesmo Xi Yun-yang e os outros conseguiam ver que a cobertura de nuvens negras estava à beira do colapso. O rosto do demônio gêmeo vermelho-azul ficou chocado, e ele disse rapidamente: Mui, não desista em um momento tão crítico. Se a nuvem negra se romper, ficaremos presos sem ter para onde escapar. É isso mesmo, Mui. Nós, irmãos, confiamos em você, então você não pode nos enganar. Os demônios gêmeos vermelho-azul gritaram ansiosamente, assustados com a precariedade da cobertura de nuvens negras.
A expressão de Muiei ficou abalada e ele sentiu a enorme pressão da cobertura de nuvens negras, quando disse: Este é todo o departamento de ataque de vento que foi mobilizado. Mesmo sem olhar, era possível sentir que os choques contínuos do lado de fora da cobertura de nuvens negras não vinha de uma única pessoa. Houve impactos fortes e fracos, densamente compactados e com som contínuo. Obviamente, todo o departamento de ataques de vento havia sido mobilizado. E o poder destrutivo, a expressão de Muiei tornou-se solene quando ele disse: Isso é ruim. A força do departamento de ataques de vento superou em muito as minhas expectativas. É verdade que as 9 subdivisões da tribo Li não podem ser subestimadas. Preciso da ajuda de outros. Dizendo isso, Muiei voou diretamente para o ar e disse: Irmão Ning, venha ajudar rápido. Chamando diretamente o demônio mais forte do grupo, Ningito, Muiei voou em direção à nuvem negra. Com os braços estendidos, seu corpo se expandiu rapidamente e se transformou em um gigante com mais de 30 metros de altura. 888 enormes tentáculos de polvo saíram do gigante. Esses tentáculos densos e enormes se projetaram e sustentaram todos os nós da cobertura de nuvens negras. Eles continuaram a absorver energia verdadeira, mantendo a indestrutibilidade da cobertura de nuvens negras. Abaixo, Ningito, que sempre fora taciturno, também voou e chegou ao lado de Muiei, que já havia se transformado em um gigante com mais de 30 metros de altura. Ningito infundiu sua própria energia verdadeira no corpo de Muiei, ajudando a manter a cobertura de nuvens de tinta. Mesmo assim, Muiei ainda se sentia sobrecarregado e impotente. Não pode deixar de gritar bem alto. Todos, apressem-se. Só consigo sustentá-lo por, no máximo, 15 minutos. A nuvem negra está prestes a se romper. A velocidade com que a cobertura de nuvens em que foi danificada superou em muito suas expectativas. Abaixo, Xi Yunliang disse: Chega. Enquanto falava, ela voou diretamente para o fundo da montanha para procurar os tesouros e essências da montanha Anil. Enquanto os demônios gêmeos vermelho-azul sorriam, ele dá um tapa no macaco branco Sun Yan, que tentou lutar para subir, e comemora enquanto corre para o salão principal do templo do Deus Lobo. Nossa! O templo do Deus Lobo, o templo do Deus Lobo, eu realmente pisei no templo do Deus Lobo hoje. Ah! Além de nós, irmãos, qual demônio neste mundo consegue fazer isso? Uau! Tem vinho. Será que este é o lendário vinho de flor de pessegueiro? É realmente incrível, e tem até um barril inteiro dele. Leve-o embora, leve-o embora. Leve-o embora rápido. Dentro do templo do Deus Lobo, os demônios gêmeos vermelhos e azuis gritaram de excitação e comemoraram por terem alcançado um feito que nenhum outro demônio havia alcançado antes. Ao chegar na montanha, Xi Yunliang imediatamente notou o pomar de pêssegos à primeira vista. Depois de voar para a floresta de pessegueiros, um gigantesco pessegueiro de tamanho incomparável apareceu diante de seus olhos. O tronco do pessegueiro era grosso e suas raízes densas, como se fosse o ancestral de 10.000 árvores que cresceram por incontáveis anos. A vitalidade forte e abundante brotava no pomar de pessegueiros. A enorme copa cobria o céu e bloqueava o sol, como se fosse uma vasta floresta. E nos galhos do pessegueiro pendia um pêssego após o outro. Entretanto, os pêssegos à sua frente continuavam encolhendo nos galhos, como se estivessem tentando escapar para o tronco. Com um olho injetado de sangue, o pássaro gordo mergulhou mais da metade do corpo no pessegueiro, misturando-se quase perfeitamente a ele. Quando Xi Yunliang chegou, todos os pêssegos da árvore, exceto alguns que estavam carnudos e já maduros e não tinham desaparecido completamente no tronco, todos tinham encolhido e ficaram verdes, menores em tamanho e tinha desaparecido completamente na árvore. Impossível de detectar por mais tempo. Ao testemunhar a cena, Xi Yunliang voou e agarrou a única parte do corpo do pássaro gordo que ainda estava exposta, sua cabeça, e a puxou para fora do tronco. Ao mesmo tempo, ela abriu a mão direita e várias faixas de luz negra saíram de sua palma, puxando diretamente do topo da árvore os 9 pêssegos maduros que ainda não haviam encolhido no tronco e os coletando em sua bolsa.
Depois de completar essas tarefas, ela pousou no chão e falou com o pássaro gordo em sua mão. Você também é um discípulo do Deus Lobo? No momento em que Xi-Yun-Yang pousou, o solo do jardim de pessegueiros se abriu e várias raízes grossas de pessegueiros se soltaram do solo, enrolando-se diretamente ao redor do corpo de Xi-Yun-Yang, que estava cheio de energia demoníaca. À medida que as raízes se espalhavam, a vitalidade extremamente vigorosa fez as sobrancelhas de Xi-Yun-Yang se contraírem, e ela instantaneamente se transformou em uma luz negra como a Zeviche e fugiu. Entretanto, apesar de sua velocidade extremamente rápida, ela ainda foi atingida pelas raízes das árvores. No ar, Xi-Yun-Yang grunhiu quando metade de seu braço foi atingido pelas raízes, fazendo com que ela perdesse instantaneamente metade de sua pele e carne, e o sangue foi espalhado em todas as direções. A poderosa vitalidade excedia a capacidade de suporte do corpo do demônio. Xi-Yun-Yang, que sempre foi durona, afrouxou o aperto e soltou o pássaro gordo de olhos vermelhos quando inconscientemente sofreu com a dor. Enquanto isso, mais raízes de pessegueiros vinham furiosamente de trás. Depois que Xi-Yun-Yang tirou 9 pêssegos maduros da árvore, que era originalmente inanimada, ela ficou furiosa, e suas raízes fortes começaram a se mover descontroladamente. Xi-Yun-Yang fugiu em sua fuga, mas havia constantemente raízes grossas de pessegueiros saindo do chão, se retorcendo e avançando em sua direção. Num instante, toda a montanha Anil tremeu. Incontáveis raízes grossas de árvores brotaram do chão e balançaram loucamente na nuvem de tinta, varrendo e disparando com raiva em direção a Xi-Yun-Yang, que havia roubado os pêssegos maduros. Olhando de longe, aquelas raízes de pessegueiro dançando descontroladamente eram ainda mais ferozes e aterrorizantes do que os tentáculos do polvo acima do céu, pertencente a Mui. Essa visão deixou o couro cabeludo das pessoas dormente. Capítulo 339. Raiz ancestral de todas as almas dentro do templo do Deus Lobo, os demônios gêmeos vermelhos e azuis, que carregavam o vinho de flor de pêssego e saíram correndo, viram uma cena aterrorizante. As raízes daquela árvore de pessegueiro dançavam loucamente e atacavam loucamente. E com a fuga de Xi-Yun-Yang, mais e mais raízes de pessegueiros estavam se espalhando e correndo em direção a essa área. Até mesmo a terra em frente ao templo do Deus Lobo estava constantemente rachando, e as raízes das árvores começaram a se espalhar. Sob esta vasta montanha Anil, há muito tempo, havia raízes daquele enorme pessegueiro. Agora que o pessegueiro havia enlouquecido, inúmeras raízes estavam rompendo o solo e estrangulando Xi-Yun-Yang loucamente. Ao testemunhar essa cena, os demônios gêmeos vermelho-azul ficaram atordoados e não conseguiram evitar exclamar de espanto. Xi-Yun-Yang, o que você está fazendo? Como você provocou uma coisa tão assustadora? Meu Deus! Xi-Yun-Yang, você está em apuros. Os demônios gêmeos vermelho-azul gritaram de horror quando as raízes do pessegueiro que rompiam o solo em frente ao templo do Deus Lobo já estavam se estrangulando em direção a ele e seu irmão. Essas raízes de pessegueiro não estavam mais satisfeitas em chicotear e estrangular Xi-Yun-Yang, pois agora estavam de olho em outras criaturas malignas na montanha. A força vital vigorosa e vibrante contida nas raízes do pessegueiro é a coisa mais aterrorizante para as criaturas malignas, que nem ousam tocá-la. Em meio às raízes ásperas e resistentes que estavam estrangulando e chicoteando, os demônios gêmeos vermelhos e azuis se esquivavam freneticamente e chegavam alto. Mui, que estava se esforçando para manter a estabilidade da barreira Mui-1 no céu, olhou para a montanha Anil abaixo, onde testemunhou uma cena ainda mais aterrorizante. A outrora pacífica e serena montanha Anil agora está em um estado de caos completo. Inúmeras raízes de pessegueiros continuavam rompendo o chão e chicoteando violentamente os 3 demônios abaixo. Toda a montanha Anil não tem mais a aparência pacífica e serena de antes. As raízes do pessegueiro, que dançavam descontroladamente, chicoteavam freneticamente os 3 demônios em frente ao templo do Deus Lobo. Além disso, espera-se que essas raízes frenéticas de árvores logo sintam a presença de Mui e Mimipo no céu.
Naquele momento, ao pensar em tal cena, Mui, que estava usando toda sua energia para sustentar o escudo de nuvem de tinta e mal conseguia se mover, de repente franziu a testa e gritou ansiosamente: Xi Yunliang, você precisa encontrar uma maneira de estabilizar este pessegueiro estranho. Não deixe que ele continue a correr solto. Caso contrário, o escudo de nuvem de tinta se romperá, a energia maligna acionará as nuvens de desastre e todos nós morreremos sob o trovão do céu. Nesse ponto, até Mui, que é um mais maduro e prudente, perdeu a compostura. Eles planejaram meticulosamente e prepararam centenas de medidas contra o departamento de ataque de vento do lado de fora da montanha e as nuvens de desastre acima, a fim de garantir a segurança antes de chegar. Entretanto, não importa quantos cálculos foram feitos, ninguém esperava que algo tão aterrorizante existisse na montanha Anil, para onde o Deus Lobo havia partido. Porque com base em informações anteriores, mesmo entre os discípulos da montanha Anil, Luai, Xiaowai, que está apenas atendendo ao Deus Lobo, ainda não atingiu o reino inato em seu cultivo. E além de Luai, outros não merecem ser mencionados. Mas este estranho pessegueiro à nossa frente e os olhos de Mui ficaram atordoados, enquanto Mimipo atrás dele olhava silenciosamente para as inúmeras raízes caóticas abaixo e, de repente, começou a falar. Esta é a raiz ancestral de todas as almas sob o olhar atordoado de Mui. Mimipo explicou com indiferença. Entre todas as criaturas vivas no céu e na terra, as plantas são as mais difíceis de se transformar em espíritos. No entanto, como dizem as antigas lendas, existe uma criatura demoníaca especial no mundo chamada raiz ancestral de todas as almas. Este objeto é criado pela natureza do céu e da terra e é sustentado por aqueles que possuem grandes poderes divinos para cultivar corpos físicos extraordinários e condensar o ki de todos os seres vivos. Embora não possua sabedoria espiritual e não seja um cultivador de demônios, é invulnerável a demônios e demônios malignos. Além disso, o fruto nutrido pela raiz ancestral de todas as almas é um fruto espiritual e divino de primeira classe no mundo, possuindo um poder inspirador que vai além da imaginação das pessoas comuns. O pessegueiro da montanha Anil é obviamente um exemplar da raiz ancestral de todas as almas. Xi Yunliang deve ter comido seus frutos, o que o deixou furioso. Acima do céu, Ningpo explicou indiferentemente. Em frente ao templo do Deus Lobo, os demônios gêmeos vermelho, azul e Xi Yunliang se esquivavam para a esquerda e para a direita, tentando evitar as inúmeras raízes grossas das árvores que continuavam chicoteando em sua direção. Sem saber, eles ficaram presos em frente ao templo do Deus Lobo e não conseguiram mais escapar. O número de raízes de pessegueiro ao redor deles aumentou, e a frequência das chicotadas tornou-se cada vez mais rápida. Era quase impossível esquivar com sua técnica de fuga. Os demônios gêmeos vermelho-azul gritaram ansiosamente. Você ainda está explicando? Já é tarde demais, e você continua falando bobagens, diga logo como lidar com essa coisa. Sim. Já é urgente e você continua contando histórias. Será que é hora de contar histórias? Quem se importa com as raízes espirituais que isso tem? O rei de Blutvin-Devios ficou tão ansioso que começou a falar palavrões. A calma no céu permaneceu indiferente e continuou em um tom monótono. Embora a raiz ancestral de todas as almas não tenha inteligência, ela possui alta espiritualidade, distingue o bem do mal e pode reconhecer o parentesco. Ele nasceu na montanha Anil, abençoado pelo Deus Lobo, e deve estar próximo da seita do Deus Lobo. Já que você capturou um macaco branco, usar a vida dele como uma ameaça certamente conterá a loucura da raiz ancestral. Assim que a voz de Mimipo baixou, os demônios gêmeos vermelho-azul gritaram em uníssono. Se você tivesse dito isso antes, não teria sido repreendido. Quando a voz caiu, o demônio azul levantou um macaco branco em sua mão e rugiu para os pessegueiros ao redor. Se você chegar 1 centímetro mais perto de mim, eu imediatamente transformarei esse macaco em sopa de cérebro de macaco. Assim que essa observação foi feita, as raízes violentas dos pessegueiros na montanha Anil pararam de repente e o ímpeto furioso e frenético finalmente cessou.
Depois disso, sob o olhar nervoso dos demônios gêmeos vermelho-azul, as raízes dos pessegueiros perto do templo do Deus Lobo finalmente pararam seus ataques e recuaram silenciosamente para uma distância de vários metros, deixando espaço em frente ao templo do Deus Lobo vazio. Só então o Xi Yun Yang e os demônios gêmeos vermelho-azul respiraram aliviados, ficando de pé no terreno baldio e respirando pesadamente. Embora os três demônios malignos não fossem fracos em força e sua velocidade de fuga fosse surpreendentemente rápida, as raízes do pessegueiro os chicotearam com tanta força que até eles sofreram alguns ferimentos. Agora todos eles estão cobertos de hematomas e metade deles estão cobertos de sangue fresco. Entretanto, o mais desconfortável não eram os ferimentos, pois os ferimentos físicos podiam ser restaurados com apenas um pensamento nesse nível de cultivo demoníaco. O que mais incomodava os três demônios malignos era o chicotear das raízes do pessegueiro. Cada raiz do pessegueiro carrega uma forte vitalidade, que é como um veneno mortal para os demônios malignos. Cada chicotada os fazia se contorcer de dor, rangendo os dentes e tremendo por todo o corpo. Até mesmo o mais forte Xi Yun Yang estava encharcado de suor e respirando pesadamente, não por exaustão, mas por suportar uma dor insuportável. Agora, vendo o pessegueiro parar de chicotear, os demônios gêmeos vermelhos e azuis não conseguiram evitar gritar bem alto. Chega! Temos a bebida divina de flor de pessegueiro e 9 pêssegos. É hora de ir. Esta montanha anil é tão assustadora. Se não corrermos agora, podemos dar de cara com algo estranho e todos ficarão presos aqui. Os demônios vieram aqui apenas planejando pegar alguns artefatos preciosos, técnicas secretas de cultivo ou armas divinas enquanto o Deus Lobo da Montanha Anil estivesse fora. Embora não tenhamos obtido a técnica secreta de cultivo nem visto nenhuma arma divina, obtivemos a lendária bebida divina de flor de pessegueiro e 9 frutos de pêssego, o que conta como uma boa aquisição. O mais importante é que, se não sairmos agora, talvez não consigamos sair de jeito nenhum. Capítulo 340. O Feng da Seita Yin. Os demônios gêmeos vermelho-azul sentiram vontade de recuar, e Moi no céu também assentiu e disse: de fato, já era hora. Do lado de fora da barreira de nuvem de tinta, os membros do Departamento de Ataque de Vento bombardeavam implacavelmente, mesmo com o apoio de Nimito, não conseguiram resistir por muito mais tempo. Sobreviver por 2/4 de hora sob um bombardeio tão intenso parece um sonho agora. Quando os demônios gêmeos vermelho-azul decidiram ir embora, Moi simplesmente seguiu o fluxo e concordou. Em frente ao templo do Deus Lobo, Xi Yun Yang olhou para o macaco branco nas mãos de King Mo e disse: leve este macaco branco conosco. Talvez possamos interrogá-lo e obter algumas informações. Ok. Depressa, vai. A proposta de Xi Yun Yang recebeu imediatamente a concordância dos demônios. Acima do céu, Moi disse: todos, subam aqui imediatamente e entrem na nuvem de tinta comigo. Que ela nos leve embora. A cobertura de nuvem de tinta de Moi, além do poder de proteger o Ki e bloquear tudo, também pode ser usada para escapar em situações críticas. De acordo com o plano, assim que todos entrarem na nuvem de tinta, Moi liberará sua formação. Em um instante, a tinta explodirá e todos os seres vivos na montanha Anil serão cobertos e escondidos pelo poder de proteção de Ki da nuvem de tinta. Naquele momento, a cobertura de nuvem de tinta se transformará na luz de fuga mais discreta, levando os demônios consigo. Apesar da grande preocupação de Ren Tianlei e da força dos sacerdotes do Departamento de Ataque do Vento, eles não conseguiram detectar Moi e os outros que escaparam nas nuvens de tinta dispersas. Em frente ao templo do Deus Lobo, Xi Yun Yang e os demônios gêmeos vermelho-azul voaram, pretendendo partir de acordo com o plano. Abaixo do templo do Deus Lobo, na área subterrânea rica em energia espiritual, e dentro da prisão do trovão celestial, o espírito maligno Molo soltou um grito triste e miserável, mas gritou alto. Wu Feng! Se você não agir agora, o discípulo daquele lobo maligno será capturado por alguém.
Dentro da prisão do trovão celestial, Wu Feng, que era constantemente bombardeado pelo trovão celestial dia e noite, agora parece abatido como alguém à beira da morte. Nesse momento, Wu Feng, que estava quieto por dentro, finalmente falou. 3 anos é tempo demais. Só te darei 6 meses. Caso contrário, prefiro assistir à captura de Sun Yan do que deixar você, esse demônio, recuperar o fôlego por um instante. As palavras de Wu Feng deixaram o espírito maligno molo louco de raiva. Você só me dá meio ano, certo? Meio ano é o suficiente. Agora cuide desse corpo. Em meio ao rugido furioso do espírito maligno de Molo, a energia demoníaca dentro da prisão do trovão celestial se dissipou instantaneamente. Wu Feng tomou a iniciativa de assumir o corpo e abriu os olhos no palácio divino subterrâneo. Quando o grupo de demônios chegou à montanha Anil, o espírito maligno Molo já havia percebido e oferecido um acordo a Wu Feng. Enquanto Wu Feng estiver disposto a assumir o corpo e poupá-lo da dor do trovão celestial, o espírito maligno Molo estará disposto a emprestar seu poder a Wu Feng e deixá-lo sair para afastar os demônios e proteger a montanha Anil. Dentro da prisão do trovão celestial, mesmo que o espírito maligno Molo queira se esconder na alma de Wu Feng para evitar o trovão celestial, ele não pode fazer isso a menos que Wu Feng assuma o corpo voluntariamente. Mas se Wu Feng assumir este corpo voluntariamente, então o espírito maligno Molo poderá se esconder temporariamente e ficar livre da dor do trovão celestial. Naturalmente, Wu Feng não aceitou a oferta dos demônios. Após vários anos de tortura do trovão celestial, o espírito maligno de Molo já estava à beira da loucura. Era apenas uma questão de tempo até que o último vestígio de sua vontade fosse erradicado, causando sua morte automática. Agora, se lhe fosse dado algum tempo para respirar e descansar, mesmo que esse demônio fosse atingido pelo trovão celestial novamente 3 anos depois, não se sabe quanto tempo levaria para atormentá-lo até seu atual estado de exaustão. Mas agora os demônios de fora da montanha não só levaram o tesouro do Deus Lobo, mas também mantiveram Sun Yan como refém, com a perda dos frutos de pêssego e da bebida divina. Wu Feng não podia fingir que não via. Entretanto, este macaco branco, Sun Yan, era um discípulo do Deus Lobo e não podia ficar de braços cruzados, acontecesse o que acontecesse. Assumindo o controle direto deste corpo e deixando o espírito maligno Molo se esconder em sua alma, Wu Feng abriu os olhos e se levantou dentro da prisão do trovão celestial. Abaixando-se para se curvar em direção ao exterior, Wu Feng disse: por favor, Deus Lobo, liberte-me e afaste este demônio maligno. Depois que o assunto for resolvido, Wu Feng retornará voluntariamente e entrará na prisão novamente. O som do relatório respeitoso de Wu Feng ecoou por toda a prisão do trovão celestial. Depois de algumas respirações, um suspiro foi ouvido de dentro do palácio divino subterrâneo. Então, a prisão do trovão celestial que aprisionava o demônio maligno se abriu e se transformou em 2 anéis de mão brilhando com trovões celestiais, pousando no pulso de Wu Feng. Para prender o espírito maligno Molo dentro do corpo de Wu Feng, impedindo-o de escapar. O suspiro de Luen foi ouvido de dentro do palácio divino subterrâneo. Agora que você deu algum espaço para o espírito maligno respirar, mal sabe você quantos anos mais terá que ficar no subsolo. Dentro do palácio divino subterrâneo, a expressão de Wu Feng era solene quando ele disse: mesmo que eu tenha que ficar no subsolo por mais 1000 anos, nunca reclamarei. Assim que as palavras caíram, Wu Feng, que estava cheio de energia demoníaca, acendeu e voou para fora do palácio divino subterrâneo. No piscar de olhos, ele chegou à superfície e então rompeu o solo bem em frente ao templo do Deus Lobo. O violento e crescente demônio maligno imediatamente envolveu toda a montanha Anil. As palavras frias de Wu Feng ecoaram nos ouvidos de Xi Yun Yang e outros demônios. Solte Sun Yan. Tenha uma boa morte. Sob a cobertura de nuvens de tinta, Xi Yun Yang e outros demônios ficaram chocados e olharam para baixo, apenas para encontrar um demônio aterrorizante saindo repentinamente da montanha Anil abaixo. O demônio maligno, afiado e feroz, tão afiado quanto uma espada diabólica incomparável, estava em ascensão.
Parecia ter os gritos de bilhões de espíritos ressentidos, e não se sabia quantas criaturas foram mortas para cultivar um ímpeto tão aterrorizante. O homem parado no meio da nuvem negra de demônios malignos veste as roupas de um discípulo da seita Ion, mas seu cabelo preto, olhos pretos e olhar frio e intimidador mostravam que ele não era um membro da seita Ion. O oponente apenas ficou ali, como um soldado demoníaco incomparável, com um ímpeto feroz que suprimiu todos os demônios e os fez tremer de medo. Ainda existe tal demônio na montanha Anil. De relance, Ningpo notou o anel do trovão celestial nos pulsos do homem de cabelos negros. Sua expressão indiferente finalmente não aguentou mais e revelou um choque e um medo que os demônios nunca tinham visto antes. Esse demônio foi domado por Lueng. As palavras de Ningpo assustaram todos os demônios presentes. Eles olharam mais uma vez para o homem aterrorizante dentro da nuvem demoníaca, sentindo um arrepio em suas almas ao perceberem a aura demoníaca que emanava dele, que era muito mais forte do que a deles. Um demônio tão aterrorizante foi realmente subjugado e capturado pelo Deus Lobo. Caso contrário, porque ele apareceria só para salvar o macaco branco debaixo da porta do Deus Lobo. Mui tinha uma expressão assustada e rapidamente saudou o Feng Júnior, cultivador de demônios Mui. Saudações ao veterano no caminho demoníaco. Posso perguntar por que o veterano está aqui? Você foi insultado pelo Deus Lobo? Se sim, nós, os juniores, faremos o possível para resgatá-lo, veterano. Diante desse demônio imensamente aterrorizante e brutal, até o mais arrogante Mui teve que abaixar a cabeça. No entanto, em meio à aura demoníaca abaixo, o Feng, de cabelos e olhos negros, repleto de energia maligna, mantinha